Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha saudação franciscana de paz e bem. Acolho vocês mais uma vez nesta noite. Perdoe-me pela voz, esta voz nasal é sintoma de uma gripe ainda não totalmente recuperada. Estamos caminhando pelos sacramentos e hoje não teremos como emendar como na aula passada, porque vamos tratar do maior sacramento, aquele que vocês estão almejando, que é a Santíssima Eucaristia. Aqui nós vamos falar da Eucaristia no seu histórico, na sua instituição, passar por um percurso. Por que eu já coloco essas linhas gerais? Porque quando a gente vai falar de Eucaristia, surgem-se muitas vertentes, ramificações. Quando se diz a formação é de Eucaristia, certo, mas o quê? A instituição feita por Nosso Senhor na última ceia? Ou é como receber a Eucaristia? Ou é Eucaristia sinônimo de missa? Que às vezes nós dizemos, vamos participar da Eucaristia, ou seja, da missa. Entende? Então nós vamos passar por tudo isso de acordo com o roteiro pré-estabelecido já no Catecismo. E com o Catecismo de São Pio X, nós vamos fazer aquela revisão, checklist das coisas mais rápidas que nós podemos passar e fazer, tá? Então nós já vamos abrir aí no número 1324. A Eucaristia como fonte ápice da vida eclesial. Ela que conclui a nossa iniciação cristã. Aqueles que receberam o batismo e já estão configurados mais profundamente com Cristo, por meio da Eucaristia participam da comunhão total, ok? Com o corpo do nosso Senhor, com a sua comunidade, com o corpo místico. A Eucaristia é fonte ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Tudo na Igreja gira em torno da Santíssima Eucaristia, da Eucaristia, tudo que você pensar. É o centro, porque é o maior bem da nossa fé. É o próprio Cristo que está ali. Se um dia você estiver numa igreja que está desmoronando e puder fazer alguma coisa, salve o sacrário, a Eucaristia. Deixe cair imagem, altar, banco, vá para o sacrário e tire a Eucaristia dali. Porque ali é onde contém o maior tesouro que nos une. É por isso que se tem formulário de missa para diversas ocasiões. Porque a missa é o centro. Então, você vai achar ali uma missa de ação de graças, por exemplo, para o seu aniversário. Uma missa de pedir chuva. Uma missa pedindo virtudes como a castidade. Se tem missa pedindo também a castidade. Tudo ali gira em torno da Eucaristia. Até a oração privada que nós fazemos, os padres fazem, os frades, o ofício divino, deve ser um prolongamento da Eucaristia ou uma preparação para ela. Então, também a vida do leigo deve girar nisso, para que você se prepare para recebê-la ou participar dela e agradecer. Tem um santo que eu não sei quem era, que fazia o seguinte, se eu não me engano, ele comungava uma vez por semana. Lembra que antes não era frequente, não é? Então ele comungava uma vez por semana, acho que no domingo. Aí ele dizia que de domingo a quarta agradecia pela comunhão e de quinta a sábado se preparava para outra comunhão que ele ia fazer. Ou seja, era um prolongamento. Vocês não podem desassociar a vida de vocês da Eucaristia, porque de toda forma, tudo que vocês fizerem vai terminar, digamos assim, na missa. Então, vocês vão receber a primeira comunhão, vai receber dentro da celebração eucarística, apesar que tem a possibilidade de levar
a Eucaristia para doentes, também alguém que queira receber a Eucaristia sem a participação da missa, tem um rito de distribuir a comunhão fora da missa, mas isso é outra coisa. Mas de todo modo dizer, tudo na igreja está ligado à Eucaristia. Um minutinho só com curiosidade, quem fornece? O quê? As hóstias? Sim. Nós compramos em fábricas de hóstias. Entendi. Em nosso convento de Caruaru, nós temos uma fábrica de hóstia. É bem interessante. Não é uma fábrica assim, como vocês podem imaginar, com 3 chaminés, aquele monte de gente correndo. É um homem, um senhor que trabalha com 1 ou 2 pessoas, que tem uma maquinazinha que coloca lá a mistura, né, líquida, e vem uma prensa com a forma, esquenta, sai aquelas placas de hóstia, e depois tem a forma de cortar a máquina, né, de cortar a máquina, de dividir, colocar nas bolsas. Eu já ajudei também a colocar nas bolsas, a distribuir. Então, quem fornece são essas fábricas que são autônomas também, elas são próprias, não é assim uma coisa que o Papa ganha por isso, né? A gente às vezes pensa que tudo o Papa recebe uma quantia, não, são fábricas autônomas dos donos. Que realmente vinha de algum lugar específico, assim, já vinha... Não, vem dessas fábricas, não é? Dessas lojas que vendem hóstias aqui também na nossa cidade. Tem lojas que vendem, lojas de artigo religioso. Você não vai encontrar hóstias, por mais que seja alimento, em supermercado. Você vai encontrá-las, essas partículas. No livro da liturgia que eu dei para vocês lerem, tem falando que são partículas. Se chama hóstias consagradas depois da consagração. Então, partículas são as hóstias. Entende? Elas vendem nesses locais. A Eucaristia, esse sacramento, tem vários nomes. Isso aí nós já vamos pular para o número 1329. E por diante. Eu vou passar rapidamente. Nós temos o nome para esse sacramento como Ceia do Senhor, Fração do Pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Comunhão e Santa Missa. A Igreja Ortodoxa não chama missa, eles chamam Divina Liturgia. Então você não diz lá, eu vou para a missa, eu vou para a Divina Liturgia. São os nomes que se pode dar para a Eucaristia. Então, quando alguém disser assim, a missa é a ceia do Senhor. Bom, está correto. Mas não é só isso. A missa também é a Santa e a Divina Liturgia, né? Então aqui nós estamos vendo só alguns aspectos gerais, introdutórios ao que é Eucaristia. Agora vamos ver na história, como é que surgiu isso de Eucaristia. Número 1333. No centro da celebração da Eucaristia, encontra-se o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória até a sua volta gloriosa o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho. Ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que trouxe pão e vinho, uma prefiguração de sua própria oferta. Melquisedeque é do Antigo Testamento. Já aí a Igreja vê nessa oferta o simbolismo da Eucaristia. O próprio Jesus escolheu pão e vinho por causa de serem alimentos que são frutos do trabalho do homem, frutos da terra e dons do próprio Deus, do Criador. Então, coisas naturais. Nós temos no direito canônico regras a respeito do pão e do vinho que não podem ser alteradas. Por exemplo, o vinho para a missa tem que ser um vinho específico. Então tem lá umas coisas que o direito canônico exemplifica, que vocês no texto podem conferir melhor do que se eu falasse aqui, mas tem umas coisas específicas.
Claro, se produz já um vinho assim, que é o chamado vinho canônico, que é um vinho que é vendido, esse se encontra em lojas de bebidas, distribuidoras, esse vinho canônico. Então, ele já é próprio para a missa, porque ele obedece a esses padrões do direito canônico. Assim também o pão, a hóstia. Por isso que não se pode celebrar com pão, você pegar um pão da padaria e celebrar, como tem abusos de padres que já fizeram isso. Não pode celebrar com a Coca-Cola, você botar ali, não pode. Entende? Isso é bem óbvio. Lembra que eu disse na aula, né, na primeira, de batismo e confirmação, algumas coisas que assim eram óbvias demais para falarem, né, porque isso não deveria a gente estar dizendo isso. Eu não deveria dizer para o padre, o senhor não pode celebrar com pão de padaria, nem com coca. Não pode, isso assim é uma coisa tão óbvia que dá vergonha de dizer, mas por incrível que pareça, na história, principalmente do Brasil, já foram registrados casos que o bispo teve que dar uma repreensão a um padre por celebrar a missa com pão, com suco de uva. Em casos assim, você está profanando sacrilégio contra o sagrado. Nem acontece o mistério da transubstanciação. É uma brincadeira que o padre está fazendo. Então, por exemplo, um padre foi para um sítio, chegou lá, eita, me esqueci, rapaz, o vinho na mala do meu quarto, que ficou, sei lá onde. E agora? Não tem missa, não pode usar outro. Faz uma celebração da palavra, que não tem consagração. Aí pode, não vai ter as leituras, o povo se alimenta também das leituras, a comunhão espiritual, mas a missa não vai poder ter, né? Então, o pão e o vinho são essenciais para a celebração, e o próprio Cristo escolheu esses instrumentos também. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Eles também recebem novo significado no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come a cada ano na Páscoa recordam a pressa da partida libertadora do Egito. A recordação do maná do deserto há de lembrar sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. O pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice da bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta a alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica da espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. Então, mais uma vez, não é algo aleatório que de repente a igreja criou, vamos fazer aqui uma missa com pão e vinho. No Antigo Testamento já se tinha prefigurações, sinais ocultos que Jesus deu um novo significado. Veja, o pão ázimo lá da passagem do Mar Vermelho, o maná, que é o pão do céu, que Cristo diz que ele é o verdadeiro pão do céu, o vinho, que significa a alegria da festa, onde se tem vinho tem alegria. Então aqui se diz dimensão escatológica, ou seja, o vinho que traz aquela alegria por nós esperarmos o verdadeiro reino. Então são os sinais de que a Eucaristia desde o Antigo Testamento vem vindo na tradição dos judeus. E no Novo Testamento nós temos também anúncios da Eucaristia, como quando Jesus multiplicou os pães, quando ele transforma a água em vinho lá em Caná, quando também ele fala sobre a Eucaristia e os apóstolos dizem assim, mas isso é duro demais para a gente escutar, não é? Só que aí depois Jesus pergunta, vocês também não querem ir embora? E o apóstolo diz, só tu tens palavra de vida eterna. Então se tem esses sinais, não é? Eu vou ler para vocês aqui a instituição, como é que aconteceu, a origem, não é? Está no número 1339. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus enviou então Pedro e João, dizendo, ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles foram e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse, ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus.
A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Isso aí se encontra no Evangelho de São Lucas. Veja, a instituição feita por Nosso Senhor. Aí está a base, a renovação. Se diz que foi nessa ceia que Jesus instituiu os 12 apóstolos como sacerdotes. Por isso que nós falamos que Judas era um padre, era um sacerdote também. Porque Jesus deu a ordem quando ele ainda estava presente. Fazer isso em memória de mim. Então Judas era padre também. Se alguém perguntar um dia se tem padre no inferno, você diga Judas. Porque, claro, isso aqui já entrando noutra discussão dessa questão de Judas no inferno. Porque tem teólogos que dizem, os teólogos mais modernos, não, Judas não está no inferno. Os mais antigos dizem, não, ele está no inferno. Porque ele cometeu um ato de desesperança. Ele, ao invés de pedir perdão a Jesus, que poderia ser perdoado, ele se desesperou da sua salvação e se enforcou, se matou. Então ele não confiou na misericórdia de Deus. Ou seja, ele mesmo não quis perdão. Então é um grande sinal de que ele possa estar no inferno. Como Jesus também diz, ai daquele que o Filho do Homem foi entregue, era melhor que amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse no mar, não é? Então são sinais de que Judas está no inferno por causa disso, como padre, não é? Então o número 1341. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e por seus sucessores, do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. Então, Jesus deu uma ordem, estabeleceu, instituiu a Eucaristia e ordenou que todas as vezes que eles se encontrassem, fizessem isso. Não é como os protestantes que somente faz uma vez no ano, não é? Uma vez no mês. Uma vez no mês? O primeiro domingo do mês. Então. Pronto. Quem faz uma vez no ano são os testemunhos de Jeová. Eu lembro que minha avó fazia. Ela era uma vez no ano só. Ela passava o copinho descartável, não é? Depois jogava no lixo. Então, assim, se é um simbolismo, eles ignoram quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo. Jesus poderia, Deus sabe todas as palavras possíveis. Ele poderia dizer, isto simboliza. Mas ele preferiu dizer, isto é o meu corpo. E em várias passagens em João ele diz, não é? A minha carne, o meu sangue. Os judeus se escandalizam dizendo, como é que ele vai dar a carne dele para a gente comer? É canibalismo, né? Verdadeiramente a minha carne. Verdadeiramente. Verdadeiramente o meu sangue não tomará parte comigo no reino do céu. Perfeito. Isso é um problema pra gente. Olha, mas isso é interessante. Esse fazer isso em memória foi uma bronca pra gente. Interessante isso, sabe por quê? Porque quando minha mãe era protestante, ela dizia assim, meu filho, o que mais me causava um medozinho, né, é que dizia que quem não tomar parte nesse cálice, não é, nessa carne, nesse sangue, não teria parte com ele, com Jesus. E minha mãe dizia, olha, o pessoal da minha igreja não faz isso, né? Então, ela ficava em alerta. Então, todas as vezes, desde a ascensão, as primeiras comunidades, a igreja se reunia, aquela igreja primitiva, para fazer isso, para fazer essa celebração, que não é somente da morte. Você veja aqui que o catecismo diz, é um memorial de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. É um conjunto, né, que se faz. Eu li aqui que o protestante ele defende que isso é um mero simbolismo, mas ele só pega aqui o fazer isso em memória de mim. Isso não é só para uma lembrança. Na verdade, primeiro é o erro de português crasso, né? Porque isto é o meu corpo. Aí eu li uma vez, achei interessante, que ele diz assim, olha, não poderia ser um simbolismo, porque Jesus, quando ele falava por parábolas ou por simbolismo, ele explicava. E não foi o caso. Então, por exemplo, quando ele fala para a mulher, a samaritana, né, lá no poço de Betesda, não é isso? Sim.
que a mulher chega e ele diz, olha, você vai tomar aqui a água da vida, ela fica sem entender. Aí depois os discípulos questionam ele, e ele explica, diz, não é água, essa água que vocês conhecem, é a água da vida eterna, eu me refiro à vida eterna. Ele explica a passagem. Aí diz, olha, isso aqui, pouquíssimo tempo antes de Jesus morrer, como é que seria um mero simbolismo? E existem as discussões teológicas, né? Que ele poderia ter outras pessoas, não só os apóstolos, né? Então causaria uma confusão muito grande. Aí foi o que a gente precisou aprender para poder discutir com o povo de casa. Exato, o perigo está em casa, o perigo mora em casa, como se diz. Exato. E se considerar o texto original, se tem isso também. Porque nós ficamos, às vezes, imaginando que a Bíblia caiu pronta. Então, os protestantes pegam uma coisa, acham que tem por direito de interpretar aquilo do jeito que quer. E Jesus explicava, não é? Uma passagem do Evangelho diz assim, que ele explicava tudo a seus discípulos. E ao povo era somente em parábolas. Para que se cumprisse a profecia, né? Que eles escutem, mas não entendam. Que eles vejam, né? Mas mesmo assim, se alguém não quiser acreditar, não é? Alguém supõe, isso aí é invenção, ou talvez foram os apóstolos. A igreja no catecismo aqui coloca o testemunho de São Justino, já no número 1345. São Justino é do século II, ou seja, ele foi um pagão convertido, não era padre. Eu apresentei até um seminário dele defendendo, porque ele é um filósofo cristão. Ele diz que todos os pagãos aprenderam de Moisés. É muito importante a leitura de Justino, viu? Se vocês puderem depois colocar em livros para ler até morrer, coloquem a Apologia de Justino, que é ele escrevendo para explicar ao imperador, ao Antonino Pio, o que é que os cristãos fazem. Então, é alguém do tempo de Jesus explicando o movimento, aquilo que estava acontecendo. E ele é muito interessante porque ele diz assim, olha, esses filósofos que vocês têm, Platão, que fala das coisas divinas, eles na verdade aprenderam com os profetas do Antigo Testamento, com Moisés, porque Moisés já é mais antigo. Esses deuses que vocês têm, na verdade, são demônios que a Escritura já falava. Então, o Justino, ele é um grande defensor do cristianismo, principalmente do primeiro século, e muitas coisas que ele fala respondem a fatos de hoje. Uma vez eu escutei gente de dentro da igreja dizendo assim, não, olha, a igreja reuniu muito sincretismo, a igreja pegou coisas de outras religiões e colocou dentro, sendo que Justino, no século II, disse que foi o contrário, disse que na verdade foram os gregos que pegaram da tradição judaica. Foram essas outras religiões que pegaram da tradição judaica. Não foi os cristãos, não foi a igreja. Claro, talvez o que a gente esteja querendo explicitar é que, certo, a igreja pode ter pegado algumas coisas dos pagãos para transformá-las. Como é o caso que você tem aquela discussão, né? O dia do sol, o nascimento do Deus Sol, que virou Natal, que a igreja inventou, não sei o quê. Não, pensa assim, olha... Tinha uma data pagã na sociedade, que era o mundo praticamente, vamos supor, Roma era o centro do mundo. Então, olha, já que todo mundo nessa data comemora loucamente o nascimento do Deus Sol, agora que o império é cristão, vamos fazer o seguinte, pronto, vamos colocar aqui a data do nascimento de Cristo, que é o verdadeiro Sol. Então, ou seja, não é um aproveitamento do paganismo. Agora, claro, aqui eu não quero entrar porque tem muitas discussões sobre essa questão histórica do Natal, né? Mas para dizer o seguinte, que a igreja aproveitou de coisas que realmente eram da sociedade e transformou, como o chapéu do bispo, a mitra, que eram usados, se eu não me engano, não sei se eram pelos prefeitos de Roma, que usava a mitra, né? Aquele chapéuzinho em triângulo, coisas assim, sabe, que a igreja foi pegando, claro, da tradição judaica, como nós vimos também na formação que tivemos sobre a liturgia, que a igreja aproveitou que os judeus fazem leituras, então se tem isso. Alguém pode ler aqui, ó, esse texto aqui, isso é Justino falando como era a missa no século II, tá? No dia do sol, aí em cima.
no 1345. Né? Isso, embaixo, no dia do sol. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, nos saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças em grego, Eucaristia, né? Eucaristia. Que significa ação de graças. Significação de graças. Longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graça, todo o povo presente aclama, dizendo amém. Depois do presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão e vinho e água eucaristizados, e levam também aos ausentes. Pronto, veja, você não pode competir com um texto do século II. Está narrando a missa como ela é hoje, praticamente, quase. Todos são convocados, ou seja, você chega na igreja, pede o perdão dos pecados com ato penitencial, tem a liturgia da palavra, as leituras, a homilia e as preces. Pronto, primeira parte. A segunda, a apresentação do pão e do vinho no ofertório, a ação de graças, que é aquela oração maior, a oração eucarística, né? Quando a gente aclama, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, é a oração eucarística. Por fim, a comunhão, dá a comunhão para cada um e os ritos finais. Percebe? Então, você ir contra um texto do século II é muita ousadia. Você querer competir com isso, porque isso foi escrito por alguém que talvez conheceu São João, apóstolo. Então, tem muito mais crédito do que Lutero, por exemplo, né, de dizer que a missa é uma blasfêmia. Tá? Então, a Eucaristia é isso, é um sacrifício de ação de graças. Né? Significa isso. Eucaristia, ação de graças. Que é a ação de graças de louvor ao Pai, mas ao mesmo tempo também é memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, e presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. Está vendo como falar de Eucaristia pega muitas vertentes, né? Pega várias coisas, vários significados do que é a Eucaristia. Nós vamos agora para o número 1363. Nós vamos entender como é que não é apenas uma memória, tá? Alguém pode ler o 1363? No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. É desse jeito que é memória para os judeus. Tornar presente, atual, aquele fato. Isso é no sentido do Antigo Testamento. O 1364 é o Novo. Pode continuar. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu, uma vez por todas, na cruz, torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nessa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Então, a Eucaristia é um sacrifício porque torna presente, representa, que é isso o termo, né?
representa, torna presente de novo, o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. Então, cada missa verdadeiramente é o sacrifício de Cristo atualizado. Mais uma vez, aqui repito o que digo, é por isso que na igreja se tem as datas específicas para as coisas. Nascimento de Jesus, batismo, que nós vamos celebrar domingo, ascensão, também os fatos do cristianismo, né? A Virgem Maria, os dogmas, torna presente ali. Quando nós dizemos que Jesus vai nascer, ou nasceu no Natal, é nesse sentido. Alguém pode ler o 1367? O sacrifício de Cristo é o sacrifício da Eucaristia. São um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. E é o mesmo que oferece agora pelo ministério do sacerdote, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Isso, propiciatório. Olha que beleza a teologia católica. Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote que se oferece e a vítima. Percebe a beleza? Ali, em cada missa, o padre está agindo como o próprio Cristo. Por isso que nas antífonas ou em outras coisas referentes a isso, não é bom que o padre fale, por exemplo, quando ele vai apresentar a hóstia, que diga assim: Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Não tem? Antes da comunhão, a antífona? Por que não é bom? Porque ali você está falando em nome de Jesus, né? Como se fosse. Entende? Então, se você disser assim, Jesus falou, ou o Senhor falou, então é como se você meio que não entendesse seu papel, né? Você está meio se colocando de fora. Então, quando o padre apresenta, né? Ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aí você vê esse sentido místico que se dá. E é o mesmo sacrifício, mas de uma forma diferente. Na missa não se derrama mais sangue. Jesus não está sofrendo. Lutero falava, Jesus está sofrendo na missa, então não se deve celebrá-la, porque é um ato de ofensa a Deus. Mas ele não está sofrendo, porque é incruento, ou seja, não derrama sangue. O que derramou sangue foi a cruz. A missa é um sacrifício incruento, sem sangue. Ok? Tá fácil, né? Eu creio que não tem dificuldade de entender isso. Eu sei que é um mistério. Eu não posso explicar aqui para vocês com a razão isso. Diferente de quando nós tentamos explicar a existência de Deus racional, né? Pela prova do movimento, das coisas, mas aqui é puramente um mistério. Você tem que, como católico, acreditar nisso. Tá? Então é pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente em tal sacramento. Ok? O número 1376 vai mostrar para vocês a definição do Concílio de Trento, que aqui nós vamos voltar a alguns termos filosóficos para entender. Alguém pode ler aí o Concílio de Trento? O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou
com acerto e exatidão, transubstanciação. Pronto, transubstanciação é este termo para dizer mudança de substância. Lembra do dicionário que eu mandei, a substância? Então, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Mas, Frei, por que eu não vejo? Porque o que muda é a substância, não são os acidentes, ou seja, as características. Vai ter cheiro de pão, vai ter cor de pão, você vai ver ainda a hóstia, mas a substância ali que mudou. Mas você não consegue ver isso. A matéria não muda, né? Isso, é porque assim, em filosofia você falar matéria é complicado. Porque chegar à matéria de uma coisa, como a física às vezes fala, né, a matéria-prima, para a filosofia é meio difícil você chegar a isso. Mas assim, eu não vou entrar para não confundir. Olha, uma vez na sala de aula a gente passou acho que meia hora tentando identificar o que era matéria de uma coisa para o termo filosófico. Porque você não tem como reduzir uma coisa a nada, né? Ela sempre vai se partir em pedaços minúsculos até chegar em átomos e depois... Então, tem algumas teorias sobre isso, filosóficas, sobre esse problema da matéria. Mas assim, fala substância. Quando for falar, não usa o termo matéria não, porque senão você vai dar a entender que matéria é só aquilo que você vê. Entende? É aquilo que você vê ali. Ou físico. Também a gente pensa, às vezes, que matéria é o sólido, né? Mas se a gente dizer que é só sólido, então a gente diz o ar não é matéria, então, já que eu não toco, então tem um problema essa questão do que é matéria. Mas, quando for falar, fala substância e acidentes, que são os principais. Os acidentes são as características, e a substância é aquilo que a coisa é em si. Tá? Então, acontece a mudança de substância, a transubstanciação. E aí se vê a importância de você saber os termos filosóficos também. Frei, só uma dúvida. Na maioria das missas, realmente é ali dado o corpo de Cristo, né? Enquanto que o sangue não faz parte, né, da maioria das celebrações para a comunidade, né? Então é como se uma substância fosse equivalente à outra, que assim não fosse necessário realmente ser as duas para que fosse de fato completo. Eu vou explicar, pronto. Veja, foi bom tocar nesse assunto, né? Porque as pessoas têm dúvidas. Veja, a igreja recomenda em algumas datas se entregar o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Como, por exemplo, vocês vão receber na primeira comunhão, vai ser os dois. Só que por causa do perigo de profanação, a igreja prefere que se entregue somente o corpo. Mas quando eu digo assim, a corpo, não necessariamente eu estou dizendo que naquela hóstia é só a carne, mas na hóstia também é o sangue, entende? Então se você comungar um dia só a hóstia, é também o sangue. Assim como se você tomar o sangue, é também o corpo, tá entendendo? Porque isso já é uma questão da teologia mais profunda. Na Eucaristia, quando acontece esse processo, esse milagre da transubstanciação, muda tudo. Então, no pão e no vinho é Cristo completo, ok? O pão é ele todo. Lembra que um dia eu brinquei dizendo assim, os escolásticos queriam saber se até os ossos de Cristo a gente comungava? Comunga. É o corpo todo, cabelo, tudo, né? É o corpo de Cristo. Da mesma forma, no vinho também, que se torna ali o sangue, mas também é o corpo. A gente não pode dizer que é somente o sangue de Cristo, não é separado. Está entendendo? A Eucaristia merecia um curso à parte só para essas questões mais profundas e teológicas que nós poderíamos nos perguntar. Mas vocês sabendo que no corpo, no pão, também está o sangue, eu já fico satisfeito. Tá? Então um dia não esperneie se você fizer tempo que não receber também do vinho, né? Do sangue. Na hóstia já está também o sangue de Cristo. Ok? Frei, outra dúvida. Quando eu namorava, né, com uma menina que meio que me incentivou mais assim a tomar essa iniciativa. Aí, por exemplo,
ela não comungava porque a gente morava junto, mas não era casado. E aí é como se ela vivesse em pecado. E aí ela só comungava quando ela se confessava antes. Só que a gente vê, acho que quase toda a igreja praticamente comungando e com certeza ali... Pois é, tem um problema. Tem quase ninguém casado, né? Esse cara não é casado, não. Pera aí, ó. Vamos entrar nesse assunto. Aí nós já estamos indo um pouco para moral, viu? Deixa eu só dizer duas coisas para a gente terminar. Bom, nessa Eucaristia, não é oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira singular, porque ele prometeu que não nos deixaria só, tá? Então, na Eucaristia, Cristo cumpre aquela promessa de permanecer conosco até o fim, ok? Então, isso é muito oportuno dizer. Cristo permanece conosco até o fim na Eucaristia, como ele prometeu, ok? A reserva que fica no sacrário, quando termina a missa, que as pessoas não comungam todas, né, as hóstias, no começo era destinada só para os doentes. Mas como o pessoal tomou muita consciência da adoração eucarística, se tem também a adoração, as pessoas vêm para adorar a Jesus. Então o tabernáculo, como é chamado, aquela caixinha dourada, o sacrário, é onde se fica a reserva eucarística, destinada aos doentes ou para a adoração das pessoas. E também na missa se distribui aquelas hóstias consagradas de outra missa, apesar que se diz que é preferível que se comungue de hóstias consagradas na própria missa, é preferível porque é uma questão de atualidade, né? Você ali participando daquela celebração, então consagradas ali. Mas são coisas que a gente deve também saber, tá? Bom, isso aqui foi a primeira parte, ok, da nossa catequese. Tem mais no catecismo, se quiser explorar sobre Eucaristia e fim do mundo, né? Penhor da glória futura, tem mais. Mas pra gente, a gente vai parar aqui, porque agora nós vamos definir umas coisas, tá? Vai ser o prático agora, para vocês que vão, essas questões aí, aprender sobre primeira comunhão, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. São perguntas e respostas, tá? Não trouxeram não hoje, não foi o de São Pio X, pronto. Eu gosto do outro mais, sabe por quê? Porque ele não tem os comentários. Então só são perguntas, então você vê mais. Aqui, por exemplo, perguntas vão muito extensas, né? Páginas aqui. Mas veja só, pronto. O sacramento tem que ter a matéria, a forma e a intenção, né? Então a matéria da Eucaristia é o pão de trigo e o vinho de uva, ok? A forma são as palavras de Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. O padre, para consagrar, não pode usar outra forma, de jeito nenhum. Ele não pode dizer, isto é o corpo de Jesus. Tem que usar as fórmulas que estão lá no missal, inclusive em letras garrafais, grandes. Tem que ser do jeito que está lá, senão não vale, tá? Não pode inventar. O padre nunca deveria fingir que a missa é um teatro, porque tem padre que às vezes faz uma mímicazinha lá no altar, né? Por exemplo, tá com vinho, aí na hora que diz assim, Jesus tomou o cálice e deu a seus discípulos, vai falsino, né? Deu a seus discípulos. Não é um teatro. O missal está dizendo para você pegar e inclinar o cálice. Pronto. Entendeu? Não é para você fingir assim. Eu já vi até padre que diz assim, na hora que diz Jesus tomou o pão e partiu, o padre faz pá, e mostra já partido. Não é assim, não é o momento de partir ali. O partir o pão tem outro significado que é antes da comunhão, onde é a fração do pão. Que na fração, não sei se vocês sabem, mas é o simbolismo de quebrar as pernas dos soldados, o som dos ossos, plá, partindo o pão, plá, plá. As pernas dos soldados ao lado, né? Porque a missa não é o Calvário, então quando o padre parte, faz a fração, se tiver em silêncio você escuta a hóstia partindo. São os ossos dos soldados do lado. Jesus não teve suas pernas quebradas, né? Os soldados tiveram. Eu estou pensando seriamente em fazer uma formação só de missa para a gente entrar nisso, nesses detalhes, porque é muito profundo, viu?
Quando a gente vai estudar parte por parte da missa, você fica assim besta. Eu lembro que eu comentei que exato, eu tinha muita dúvida e eu faltei a mais importante. Exato, pois é. E aquela nem foi sobre missa ainda, foi só uma coisa por cima, mas assim, parte por parte, né? Ritos iniciais, tudo. Então seria muito proveitoso, talvez uma aula bônus, ou fazermos antes de vocês receberem, né? Outra curiosidade para deixar no gostinho também. As palavras da consagração antes, elas eram não é um silêncio, é como se fosse um sussurro, que quando o padre falava, se ele falasse no tom certo, era como se fosse o som dos pregos. Ok. Então era o som dos pregos nas mãos. Então todo o simbolismo do Calvário está na missa, mas é só para ficar no gostinho, depois a gente vê mais sobre isso. Para que vocês nutram amor de participar da missa, não venha como todo jeito, né? Porque tem gente, se para você a missa é só um banquete, você pode participar do jeito que quiser, não é? Então, você participa, você não imagina que ali está Jesus na cruz. Você faz o que você quiser. Então, a matéria é essa, a forma já falei, e o ministro é o sacerdote, tá? Que, pronunciando na missa as palavras, tem essa autoridade do poder sacerdotal. Deus se rebaixa pela ordem do sacerdote. Essas coisas aqui nós já vimos. O pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Jesus no momento da consagração, ok? Quando o padre fala as palavras. E depois da consagração não fica nem pão e nem vinho, mas somente as respectivas espécies ou aparências, como nós podemos falar, sem a substância. As espécies ou aparências são tudo aquilo que cai sob os sentidos, como a figura, a cor, o odor, o sabor do pão e do vinho. Isso aqui eu já falei, estou só reforçando, tá? E sob as aparências do pão está Jesus Cristo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. E assim também sobre as espécies do vinho, aquilo que foi perguntado, ok? Quando se divide a hóstia em várias partes, não se divide o corpo de Jesus Cristo, mas somente as espécies do pão, e o corpo do Senhor fica inteiro em cada uma das partes. Agora preste atenção. Quando vocês recebem a hóstia menor, é o mesmo Cristo da hóstia maior. Quando a hóstia menor se esfarela e fica na sua mão pedacinhos, em cada um deles está Cristo do mesmo jeito da hóstia grande. Por isso que é preciso ter o cuidado para não ficar nas mãos, para não cair. Um ventilador às vezes fica voando, né? Partículas. Isso não pode, tem que ter cuidado. Muita gente nem recebe, né? Pede pra não botar direto. Exato, porque o povo, se você vê que não vai ter esse cuidado, receba na boca. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Como é só para vocês entenderem que em toda parte está Cristo, ok? E da mesma forma em todas as hóstias consagradas do mundo. Jesus tem esse poder. Do mesmo jeito que ele está inteiro aqui, está inteiro em todas as hóstias consagradas do mundo. Bom, agora nós vamos entrar na prática, tá? Quais coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Bom, então são necessárias 3 coisas. Estar em graça de Deus, saber e pensar o que vai se receber e observar o jejum eucarístico. Primeira coisa, vocês quando forem comungar, tanto na primeira comunhão, outras vezes que vocês for participar da missa, faz uma análise de consciência antes, né? Eu vou comungar, pronto, vim para a missa domingo, né? Já faz 1 ano que eu fiz a primeira comunhão, né? Já esqueci quem é Frei Gabriel, não sei mais quem é Bárbara, Vitor, pronto. Aí você vai para a missa, aí pronto, hoje eu vou comungar. Aí você pensa, mas eu estou no estado de graça, né? Aí você reflete, eu estou com algum pecado grave mesmo? Você reflete, vai pensando, pronto. Se você não acha na consciência, então é sinal que você não está. Porque o pecado grave, ele precisa que você tenha a plena consciência. Entende? É tanto que se você, por exemplo, cometeu um pecado grave sem saber, você não sabia, então não é grave. Ok? Nós vamos falar mais sobre isso quando chegarmos nos mandamentos. Mas só para adiantar. Então, se você não tem nada na consciência, é um sinal muito claro que você não cometeu. Então, consciência limpa,
pode comungar, ok? Mas não só, aí você, por exemplo, eu estou com a consciência limpa, mas eu acabei de comer um cachorro quente antes da missa, com os dentes ainda cheios de salsicha. A questão do jejum eucarístico, né? Uma hora, né? Exato, o jejum é 1 hora antes. 1 hora antes de comungar, não 1 hora antes da missa, tá bom? Então, se você, sei lá, comer e conseguir, por exemplo, você comeu 6h30, a missa começou 7, ainda dá tempo até mais meia hora de comungar, né? Então, observa, não, estou em estado de graça, mas o jejum, eita, e aí? Pronto, não, fiz o jejum, calculei o tempo, não, dá para comungar, né? Porque, imagina, você comungar com a boca cheia de outros alimentos, não dá certo, né? O catecismo, o terceiro catecismo da doutrina cristã, aquele que eu usava, não é? Que tem a foto do Pio X, tem um número que ele diz assim: mas e se, no momento da comunhão, eu tiver por acaso com alguma coisa presa no dente e cair? Como, por exemplo, eu que uso aparelho, né? Cair, aquilo é considerado comida para quebrar o jejum? O catecismo diz que não, que aquilo não é mais comida. Então, para salvar vocês, se algum dia vocês tiverem algum canto, eita, não tomei café, mas vou ter que ir para a missa, vou comer no caminho, não vai dar tempo de escovar o dente. Entendeu? Então, calma. Tá? Mas, claro, vê direitinho, não vai arriscando na sorte, não. Tá? Então, não é considerado mais comida aquilo que fica no dente. Não quebra o jejum. E esse jejum não quebra também com água, com remédio, ok? Se você também estiver doente, não puder esperar para comer. Então tem essas exceções, tá? Mas é 1 hora só. Em geral, A igreja foi diminuindo. Era meia-noite, até a hora de comungar, mas depois ficaram 3 horas só. E depois ficou 1 hora para que a pessoa, até no ônibus, até para ir para a igreja, já desse tempo de fazer. A igreja muito bondosa fez isso, tá? O catecismo romano, o de Trento, que foi uma resposta também às acusações contra a igreja, previa até que quando a pessoa fosse comungar, se abstesse até de relações sexuais. Só que naquele tempo não tinha comunhão frequente, né? Aí isso caiu em desuso. Não tem mais isso hoje. Então não tem por causa da comunhão frequente, tipo um casal que comunga todo dia, entendeu? Naquele tempo não se imaginava isso, que todo dia alguém fosse comungar, era regulado, entendeu? Então, por exemplo, se pensava, né? Você naquela semana que vai comungar, se abstenha. Mas hoje, com a comunhão frequente, não tem mais como. Mas para vocês verem que a igreja é sempre zelosa. Olha, antigamente, se tinha um zelo tão grande pelas coisas assim do altar, que o leigo não podia tocar no cálice, nem na âmbula, era só o padre. E diz mais, se algum religioso que não for padre for sacristão, como por exemplo, nós aqui temos irmãos que são sacristão, pegasse os vasos sagrados, que são chamados, né, com um véu. Então, por exemplo, ia organizar a missa, o frei não podia tocar no cálice, levava com um véu para lá, porque o cálice é sagrado. A bênção também era com óleo, ou seja, um óleo que unge somente coisas como pessoas, né? O óleo que sagra alguma coisa, o altar, o padre. Hoje isso também caiu. Hoje os ministros pegam, né? O ministro da comunhão pega, distribui a Eucaristia. Foi uma mudança, você vê que é uma disciplina que foi mudando, né? Com o tempo. Agora, se isso foi bom ou ruim, eu não quero dizer aqui. Eu só estou botando a nível de curiosidade, né? Por exemplo, antes só o padre dava comunhão. Hoje se tem ministros, mas são extraordinários. Quando tem muita gente, aqui a teoria era para ser essa, né? Uma missa com muita gente, então os ministros já ajudam. Agora uma missa, por exemplo, com 10 pessoas ou menos, ou uma quantidade, sei lá, que não torne tão longa a missa. Então o padre pode ir só, não tem necessidade de ministro. O ministro, aqueles que vocês vê usando as batas brancas, são extraordinários, tá? Vê como falar de Eucaristia puxa muita coisa, não é? A gente começa falando de sacramento, aí missa, aí vai juntando, né? Liturgia. É um tema extenso falar de Eucaristia, ok? Então, estado de graça, o jejum e também pensar no que você vai receber. Você não pode receber pensando que é um pão normal. Como eu disse aqui das crianças, né? As crianças têm que saber distinguir o que é café da manhã e o que é Santíssima Eucaristia.
ok? Então nós temos essas coisas aí, tá? Quem comunga sabendo estar em pecado, recebe Jesus Cristo, mas não a sua graça. Antes comete um horrível sacrilégio e se torna merecedor de condenação. Ou seja, se você, na hora que foi para a missa, refletiu, ixi, eu estou com um pecado aqui grave, que eu sei que eu cometi, mas eu quero comungar. Não sei porquê, mas eu estou com vontade de comungar. Então você recebe Jesus, porque o sacramento não depende de você. Jesus está ali, o padre consagrou, mas não recebe a graça do sacramento. É um sacrilégio, é outro pecado que você está cometendo. Entendeu? Você já está com problema. Aí arruma outro, Então, olha, hoje em dia, eu digo isso para vocês de todo coração. Tem uma mania de que alguns padres dizem assim, você que está em pecado, não se sinta excluído não, a Eucaristia é para todos, venha, não é venha mesmo assim, Deus perdoa. Só que assim, você quebra o sistema todinho. Porque você dizendo isso, você está falando indiretamente que não precisa de confissão. E se não precisa de confissão, você não precisa se preocupar com o pecado. Isso não precisa de se preocupar com o pecado, Cristo veio fazer o que aqui? Se não for tirar o pecado. Tá vendo? Quebra todinho. Então, filho, né? mas na missa não tem a parte que a gente confessa os pecados. Pronto, exatamente. Só que aí são perdoados os pecados veniais. Entendeu? Nós ainda vamos entrar em confissão, mas puxa esse assunto, né? Aí não são os mortais. Senão ia ser uma confissão comunitária, né? Que não existe. Entende? Na missa são perdoados pecados veniais, que são aqueles pecados que você comete no cotidiano, entendeu? Uma raiva que você tem, que você dá um grito em alguém, um palavrão que você chama, uma impaciência, pecados que assim, você não merece o inferno por causa daquilo. Lembra do grau do pecado, né? Porque se Jesus for mandar você para o inferno por causa de uma coisa assim, então é a mesma coisa equiparar você a alguém que matou a mãe, estuprou o filho, né? Não tem condições. Tá entendendo? Então na missa se perdoa os veniais. O ato de contrição perdoa os veniais. Você quer rezar, né? Meu Deus, eu me arrependo, todo o meu coração vos ter ofendido. Você se persignar com água benta, perdoa os pecados veniais. Agora um pecado mortal, pecado grave, só se perdoa na confissão. Que claro, eu vou dizer depois quais são esses pecados, né? Que são pecados que você pode chamar assim, pecados mortais, pecado grave. O catecismo novo não usa mais esse termo, pecado mortal, usa pecado grave. Ô Frei, então, por exemplo, quando a gente recebe a água benta aí na bênção de São Félix, os pecados veniais são perdoados? Se acredita sim, que a água benta, quando ela é aspergida, perdoa os pecados veniais. Assim como rezar o Pai Nosso com devoção, também perdoa os pecados veniais. Porque você pede, perdoai-nos as nossas ofensas, entendeu? Então assim, aí é muito... Não é fácil, eu não quero usar isso, mas é muito, assim, muitos meios de você alcançar o perdão de Deus, para você se emendar, entendeu? A questão é você querer, né? Então... Eu estava dizendo isso a Bárbara, né? Porque a gente começa, quando vem de outra religião, você começa assim, e o negócio é meio complicado aqui, eu tenho um monte de gente ir para o inferno, mas eu estava dizendo até a Bárbara, rapaz, é impressionante a quantidade de jeito que a igreja dá para você ser perdoado. Sim, exato. Exato. Se tem um bocado de jeito para depois do inferno, vai ter outro bocado de jeito para você ser perdoado também. Então você pensa assim, se a lista dos pecados são 1000, do perdão é 1001, não é? Porque a igreja, Deus não diz que quer que todos se salvem, então a igreja não bota empecilho para ninguém. Por exemplo, vamos tocar agora nos temas sensíveis, né? A questão do casamento mesmo. Pessoas que estão em problema assim, Frei, eu queria tanto me casar, mas meu esposo não quer. A igreja tem um jeito, a sanação radical, que é um método que você vai para a sua paróquia, resolve lá com o pároco, que faz essa sanação e você consegue resolver o seu problema. Claro, aqui eu precisaria de uma... A pessoa casa sozinha, é isso? Não é casa sozinho, é porque assim, eu não tenho termos canônicos para falar o que é que acontece, tá bom? Que eu queria dizer com termos canônicos. Mas assim, a situação é para dizer assim, que tem um jeito. A igreja dá um jeito para isso, entende? A igreja dá um jeito. Para que a pessoa possa comungar. Isso, é exato, para que você possa comungar nesse sentido, tá entendendo? Eu te perguntar uma coisa, por exemplo, uma dúvida que me veio esses dias à cabeça. Se eu faltar a missa
no domingo, sem razão aparente, eu obrigatoriamente tenho que me confessar, né? Sim. Não tem um jeitinho não? Né? Não, porque como o domingo é o único dia que Deus lhe pede, é um absurdo no único dia você não ir. Você não pode substituir na segunda? Não, foi uma coisa até que, se não me engano... Eu achei que poderia. Não, veja, olha, tem um problema isso. Sabe por quê? Ó? No concílio... aí tem a véspera, né? No concílio Vaticano II aconteceu o seguinte... tinha um grupo querendo que substituísse o preceito dominical para, por exemplo, uma terça ou outro dia. Então, se você vai na missa num dia, não precisa ir no domingo. Os padres conciliares não aprovaram isso. O dia é o domingo. Por quê? Porque o domingo, aí tem toda a história, né, da teologia. É o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da salvação, é o que faz o calendário litúrgico andar, né? São as festas que são transferidas para o domingo. Então, o domingo é o dia essencial da nossa participação na missa, tá bom? A não ser que você participe no sábado à tarde, já que são as vésperas do domingo, da solenidade, que já acontece antes. Porque nós católicos temos que colocar na cabeça que a igreja anda com um calendário diferente do civil. Então, sábado à tarde já é domingo para a igreja. Ok? E a mesma missa, Frei? A mesma missa, exato. Então, se você não quiser vir no domingo, por algum motivo ou outro, venha no sábado à tarde, tá? Agora, repito, vamos falar isso no mandamento do preceito do domingo. Ou se não puder, a igreja, ela é muito mãe. Ela entende que se você realmente não pode no domingo, por algum motivo, não há pecado. Frei, olha, eu queria tanto ir para a missa, mas eu estou cuidando de minha mãe que está doente. Se eu deixar ela só, e agora? Então não tem pecado aí. Entendeu? Então, a gravidez, não posso sair de casa. Estou doente, estou muito mal, estou com febre, não consigo. Não é pecado. Agora também nada impede de você naquele dia passar um dia como um ateu, né? Um pagão. Você pode pegar a missa na televisão, você pode rezar o texto para santificar o dia. Eu vou ensinar essas coisas, Eu vou ensinar quando nós estivermos nos mandamentos. É porque isso já puxa, né? Mas é um tema sensível. Entende? Porque existem pecados que impedem você de comungar. Por isso que você tem que ter a consciência disso. Não é? Essa questão mesmo do morar junto é um impedimento também. Não é nem nós vamos dizer, foi a igreja que inventou. Não, São Paulo diz, né? Concubinato. Morar junto, sem o compromisso. Mesmo que vocês sejam pessoas excelentes, pessoas mais católicas que o Papa. Entende? Mas mesmo assim, se há esse impedimento, porque não tem um matrimônio. Agora, com isso, eu não estou dizendo que vocês não se amam, que vocês não confiam no outro. Vocês podem sim confiar um no outro, amar, mas não pode ter o acesso ao sacramento ainda. Então, tenta regularizar, ok? Tem padre que diz assim, faça a comunhão espiritual. Pô, eu não acho certo dizer isso, porque assim, comunhão é união. Então, se você está em pecado, você não está unido, entende? Então, no momento da comunhão, você senta, ok? E espera, né? Faz a adoração a Jesus ali no sacrário, entende? Mas não pode receber a Eucaristia por causa disso. Santo Tomás fala que a Eucaristia, a comunhão, ela, quando recebida, se você tiver na graça, aumenta mais a graça e perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. Em nenhum momento na história da igreja se ouviu falar que Eucaristia perdoasse pecado grave. Em nenhum canto você vai achar isso, a não ser que seja um desses teólogos doidos que escrevem aí dando justificativas, mas que não é palavra da igreja. Aí realmente só o batismo e a confissão. Exato, exatamente. Tá aqui, ó, a palavra oficial da igreja. Frei, mas o teólogo famoso lá nos Estados Unidos disse que perdoa. Mas ele não está em comunhão, então, com a igreja, o que a igreja ensina. Porque, lembra, a igreja ela é responsável de transmitir a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos foi essa. Que a Eucaristia, ela não perdoa pecado mortal. Entenderam? Então, são ilusões que vão criando por aí de que a Eucaristia perdoa pecado mortal. Não perdoa. Entende? E claro, repito, não se sinta realmente inferior porque você não está comungando. Mas tente regularizar. Né? Só não finja que está tudo normal como se você tivesse na graça. Né?
Porque eu acho que quando os padres falam isso, eu acho que eles não explicam bem, né? Eles simplesmente dizem assim, na hora da comunhão. Quem vai comungar, venha para a fila. Quem não vai, não se sinta inferior. Deus também ama você. Assim, a gente sabe, né? Eu acho que ele tem parte que nem fala. Tem parte que nem fala. Mas assim, querendo ou não, você se sente um pouco excluído. A pessoa sente, com certeza. Eu não sei, não. Eu fico. Pelo menos eu Olha, Eu já vi gente comungar sem ter primeira comunhão. Pronto, exato. Acontece. Só por não se sentir... Sim, exato. Não. Se levar, Olha, vai comungar. eu sou muito realista com vocês na catequese. É porque eu tento minimizar. Eu não gosto de polêmica, né? Mas o povo vai mesmo. Entendeu? O povo se sente inferior porque acha que, assim, a Eucaristia é como se fosse esse santo remédio para os meus pecados, né? Eu estou pecando tanto que eu vou comungar para ver se Deus dá um jeito em mim. Não entende que vem um esforço antes meu, né? Então o pessoal se sente mesmo inferior e vai para a fila e comunga e não quer saber. E o povo diz logo assim, eu sou divorciado mesmo e comungo, eu vivo com minha mulher há muito tempo já, e o importante é que eu amo a Deus. Então assim, cria uma coisa na cabeça, né? E comunga mesmo, e tem padre que dá, e tem padre que vê gente de outra religião entrando na fila e comungando. Uma vez teve uma polêmica que não sei quem era protestante aqui, e vinha comungar, e depois estava na igreja dos protestantes. E gente também do candomblé que vem todo de branco, e os padres vão e dão a Eucaristia, não nega. Eu vi uma que o padre negou a Eucaristia. Pronto, perfeito, parabéns. Parabéns para esse padre. Foi uma confusão danada, e o povo dizendo que... Tem alguns lugares... É muito mimimi, né? Exato. Tem alguns lugares, eu não sei se é no direito canônico, eu não sei onde eu vi, que se tem proibição, eu acho que é no direito canônico, para se dar a Eucaristia. Tem proibições que o direito fala, como por exemplo... É porque dizem que a hóstia, inclusive, da Igreja Católica, é a hóstia que usam até para fazer rituais satânicos, né? Exato, O pessoal exatamente. pega para profanar. Até eles reconhecem que a igreja tem Jesus. Não sei se foi um maçom que uma vez falou, que diz assim, a gente não inventa de ir para a igreja protestante, porque a gente sabe que a igreja de Cristo é a católica. E a gente tem que agir contra a verdadeira, não é contra as outras. Entende? Por isso que vem para cá gente de outras religiões, de todo canto. Aí no direito se tem, uma pessoa que está em pecado público não pode receber a comunhão. É um pecado público, entendeu? Uma pessoa de outra religião está no pecado público. Não é segredo, não é discriminação porque eu não dei. Não, olha, se você é de lá, você é de lá. Isso aqui é um sacramento dos católicos. Não pode, entende? É uma coisa louca. Por isso que também na confissão, como nós vamos ver futuramente, uma pessoa vir se confessar e não querer abandonar o pecado, que é isso? Que falta de lógica é essa? Era sobre o que eu ia falar, fazendo um paralelo com o que o Vitor estava falando. Uhum. Que era a namorada dele, ela não comungava. E eles namorando, né? Eles não tinham o matrimônio, ela não comungava. Uhum. Aí assim, vamos dizer que eu tenho uma namorada e eu faço a primeira comunhão comum e eu sei que a gente não está casado, estou vivendo em pecado. Eu posso comungar posteriormente sabendo do pecado que eu Mas comungo? tu não mora com ela, pô. É só morar, né? A questão que eu falei é morar, entendeu? Porque é como se você estivesse junto com a pessoa Entendi. Achei que só de você ter a relação com a pessoa, você já vivia em pecado. Não. Aí já é carrasco, né? Sim. Essa polêmica aí, fala aí, meu filho. O que foi? Qual era a polêmica aqui? Não, peraí. Pronto. Deixa eu responder. Não, o que você falou tá ok. Se você fez a primeira comunhão e namora, mas não mora com a pessoa, né, sob o mesmo teto, não tem problema não. Você pode namorar. Namorar não é pecado não, nunca foi. É tanto que nós temos santos casados, né? Os pais de Santa Teresinha são casados, entende? Os pais do Padre Pio, muitos santos também, não é pecado nenhum você namorar. Agora, claro, você não vai tratar sua namorada como se já fosse sua mulher, entendeu? O que ele falou foi isso. Eles moravam juntos, como se fossem casados, mas não eram. Então o problema é esse. Agora, se você tem sua namorada
e tem um namoro certinho, né? Você não trata ela como se fosse sua mulher, então você pode comungar, entendeu? Mas ela mora na casa dela e você na sua, entendeu? Vai falar, doutora? Vai não? Então, Deus sabe o que era, né? Outra dúvida que Certo, vamos lá, que hoje está bom. Por exemplo, a gente chega em outras igrejas, aí não, você aceita Jesus, não sei o que, vai se converter. Na igreja católica não tem essa questão de você se converter durante uma missa, assim, né? Você não... Do jeito protestante não, tem do jeito assim. Por exemplo, vocês vêm... Então, vocês se converteram, vocês só escolheram e começaram a frequentar. Falem, é melhor. Isso, porque basicamente como a gente foi criado na igreja protestante, a gente não necessariamente levantou lá a mão e aceitou, mas todo culto normalmente é isso. O pastor vai lá e diz, quem quer aqui aceitar Jesus? O cara levantou a mão, aceitou, acabou, morreu ali, entendeu? No outro domingo o cara já pode comungar. Entendi. Então, assim, a conversão da gente, na verdade, foi, de fato, vindo para a missa. Vindo para a missa, pegando ali os principais pontos de dúvida da gente. Será que realmente essa é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo? E aí a gente começou a estudar sobre isso. Não, desculpa, é porque eu respondi da conversão do protestantismo. Mas é porque lá você chega quem quer se converter. Aí eu... Automaticamente você já... Vou falar da minha, que, na verdade, eu olhava para a vida de algumas pessoas que eu acompanhava ali na internet e eu dizia, rapaz, essa pessoa tão inteligente, não é possível que ela é católica. Então, esse foi o ponto que me pegou. Eu olhava assim algumas famílias, algumas pessoas até aqui meio que próximas também, e eu dizia, não é possível que essa pessoa seja tão burra a esse ponto. Então, foi aí que eu me peguei, sabe? Virou a chave ali. Aí a gente foi nas principais dúvidas ali, fomos sanando, buscando vídeos, livros e tudo mais, e foi dessa maneira. E agora blindando com o catecismo. Agora tá... Blindando. Quando uma pessoa diz que quer se converter para a Igreja Católica, além de se ter toda preparação, o que pode acontecer é um rito onde você publicamente professa a fé católica. Vocês fizeram? Fizemos. Pronto. Então, vocês foram para frente, não é? E rezaram o credo. Não é isso? Não, o nosso foi em forma de diálogo, foi... Isso, exato. Que é em outras... outra exatamente, forma, é isso mesmo. Né? Entendi. É porque vai perguntar, é verdade. Isso, exato. É a profissão. Então, assim, eles publicamente foram apresentados para a comunidade. Vocês tiveram uma preparação antes? Foi aqui. A gente teve uns encontros com o Frei Janaílson. Foi. É porque, na verdade, o que aconteceu? A gente chegou para resolver o negócio do casamento. Sim. Queremos casar. Aí o Frei José disse, não, mas você não fizer a profissão de fé. Foi bem. Foi. Mas você não tem que fazer a profissão de fé e a bênção dos santos olhos, né? Que diz que era preciso, os ritos suplementares, etc. E tal. Mas a gente professou. Mas a gente Sim. professou a fé. Ele disse que era a condição sine qua non para a gente casar, não foi bom. Exato, Entendeu, Vitor? Então, é desse jeito. Tem esse... Não é assim solto, né? Quem quer, levanta a mão. Você... Eu fiz quando foi... Você já foi, não foi? Numa igreja protestante? Já. Já foi? Já. Eu não sei porque... eu não sei porque eu associei quando ele disse assim que tinha acontecido com ele já. Alguém quer se converter e ele lá no meio. Eu associei. Eu fui pra longe quando eu era mais novo também, tinha 15, 16 anos. Aí fui encangado com um amigo meu, não, pô, bora que não sei o que vai ser aquela resenha, jogar bola e tal. Aqueles encontros de jovens. Bom, a Universal faz isso na minha terra, chama os jovens para jogar bola. Justamente Para levar, Na hora do culto lá, primeiro que um culto, duração de 3 horas, você é novo ali, você fica sem paciência. Aí na hora de receber o Espírito Santo, a turma tendo extremoção, caindo no chão, não sei o que. Aí eu, aí ali eu peguei realmente pronto, então, aquela resistência. por fim, só dizer o seguinte: a obrigação de receber a comunhão uma vez por ano, tá? Pela Páscoa, em perigo de morte como viado. Ok? Então, se vocês fizerem este ano já a primeira comunhão, cumpriu o mandamento.
da igreja, né? Comungar ao menos uma vez por ano. Agora, não faça isso, né? Comungue mais vezes, Comungue mais Você vezes. falou um negócio interessante, eu me lembrei aqui. Em algumas igrejas, principalmente essas pentecostais, neopentecostais, Assembleia de Deus, Universal, etc e tal, é condição para a pessoa ir para o céu, ela tem que falar em língua. Você sabia disso? E não sabia Porque não. não. Tem uma passagem, né, que os apóstolos recebem Sim, exato. línguas como de fogo, etc e tal. Sabia disso também? Aí, inclusive, eu brigava com o povo lá, porque os assembleanos, por isso que você vê na internet o povo Tirando onda. Mas pra você ir pro céu, uma vez eu briguei com uma irmãzinha da Assembleia, pra você ir pro céu, ela me perguntou, você já falou em língua? Eu disse, não, nunca falei, nem quero Eita, falar. não é predestinado. Eu tenho até medo. Não é predestinado. Ela disse que eu não ia pro céu, não. Tem que pegar o dicionário daquele pastor mirim, do King of Pop, Dinossauro, né? The King the Power. The King of Power. Ó, a conversa tá boa, mas por hoje é só isso, tá bom? Não se preocupe com esse monte de informação. Hoje foi a formação da Eucaristia como um todo, mas eu sou tão preocupado com as almas que quando for perto, eu vou ver se eu elaboro um PDFzinho para vocês de coisas práticas com isso, entendeu? Duração do jejum, perguntas e respostas, 1 hora, né? O que é que eu rezo quando comungar? A oraçãozinha lá, né? E antes, né? Os mandamentos. Fazer, porque antigamente, quando a pessoa fazia a primeira comunhão, comprava o livrinho, né? Ganhava aquele livrinho de oração, o terço e a vela, né? Eu não sei como é que vai ser aqui, não sei se o superior vai planejar alguma coisa, mas de minha parte eu vou deixar um guia rápido, como eu fiz no batismo, lembra? Eu deixei para Vitor. Você tem que rezar isso de manhã, isso à noite, isso no meio do dia e observar isso. Pronto, fui botando lá para ele. Espero que esteja seguindo, viu? Mas, olha, a primeira comunhão vai exigir de vocês isso, né? Que vocês, se quiser comungar, confissão regular, ok? E analisar como está, né? E a depender de como vocês vivam, espero que seja sempre na graça, mas cuidado para não receber a comunhão sem a devida preparação que nós vimos. Mas vamos ver isso futuramente, quando estiver mais perto, talvez em aulas bônus. Talvez uma semana antes a gente faça 2 encontros em preparação, né? Porque o tempo está correndo, né? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Hoje foi muito, viu? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.